gente, tudo bem? A gente tá falando aqui do projeto Sustenta a Mídia Beatriz e tá começando o nosso terceiro episódio do podcast Beatriz, aqui da escola EBM Beatriz Souza Brito. Gente, meu nome é Malu. Meu nome é Beatriz. E a gente vai começar esse episódio sobre compostagem. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar seu like. Seguir a gente lá no Spotify e no Instagram também. Lá no Instagram a gente deixa todas as notificações falando dos dias que vai sair os podcasts, as datas e os horários também. Então vem com a gente ver o nosso terceiro episódio do podcast Beatriz sobre compostagem. Então, meninas, é interessante, eu sou a professora Mônica, para quem não me conhece, é interessante que vocês expliquem para quem está nos assistindo agora, nesse terceiro episódio, de como começou a compostagem na escola. Lembrando que nos últimos podcasts a gente falou sobre, né, o projeto de Escola Lixo Zero da Escola Beatriz, e esse ano a gente começa com um projeto piloto, a gente chama assim, porque é a primeira vez que tem esse tipo de projeto na escola, né? Então é uma coisa nova que está começando aqui na escola. Então, para quem não conhece sobre compostagem, para quem nunca viu uma compostagem em caixa d'água, né? Explica para eles como que começou esse processo de compostagem aqui na escola. Assim, como iniciou o projeto de compostagem? Iniciou aqui na escola. Iniciou assim, em junho, após iniciar o projeto desse ano, a equipe da Secretaria do Meio Ambiente veio até aqui na escola, esteve aqui e realizou a montagem da caixa d'água, de modo caixa d'água, a nossa compostagem, e instruiu a forma que seria alimentada a compostagem. Lembrando que esse projeto, que tem 3 escolas, que a gente é a terceira escola aqui da prefeitura a iniciar o projeto piloto Escola Lixo Zero. E que tipo de compostagem é realizada aqui na escola? Tem mais de um tipo, né? A compostagem é um método caixa d'água, parecido com o método UFSC e Minhocário, que é mais conhecido como vermicompostagem. Lembrando que aqui eu sou professora articuladora do projeto, estou aqui com vocês desenvolvendo as atividades, mas também estou aprendendo com vocês o tempo inteiro. E quem foram as pessoas que vieram aqui e nos ajudaram nesse processo? Assim, lá da CONCAP veio o Gilson, que nos orientou nesse processo da compostagem. Ele mostrou o funcionamento da compostagem, e isso daí aumentou depois, nosso conhecimento sobre isso aumentou depois que a gente fez as saídas de estudo para o Jardim Botânico e o Museu do Lixo. O Gilson também estava lá. E daí, nisso que a gente foi lá, a gente aprendeu sobre a compostagem, daí a gente mexeu na nossa baia e aprendeu sobre o pátio da compostagem, ali a mexer nas coisas, a medir, aprender sobre o processo de como fazer. Como a gente falou na pergunta anterior, ele estava falando como que a gente faz a nossa compostagem, como que é realizada aqui na escola. E ela é realizada, a gente aprendeu como se realizar uma compostagem com o Gilson. Ele ensinou pra gente e nos orientou. Agora vai uma fala da professora Mônica. Então é importante deixar bem claro que a gente aprende fazendo também, né? Por mais que a gente faça pesquisas, que venha o técnico, nos oriente nesse processo, às vezes vai haver dúvidas e a gente vai precisar ainda de orientação. Então foi chamado novamente o Gilson, né? Quando foi instalada a caixa de compostagem, quem veio aqui foi o Ricardo, né? Junto com a estagiária dele da Secretaria do Meio Ambiente. E depois, durante o processo, eu senti um cheiro, assim, um odor diferente. Era o processo de decomposição, mas eu tinha receio de que estava alguma coisa acontecendo errado na compostagem. E aí a gente chamou, o Gilson veio até aqui, olhou, viu que já estava no processo de decomposição, que era um cheiro normal do método, né, da decomposição. E aí chegou o momento que ele falou, olha, para de fazer a compostagem, daqui a uns 30 dias você observa novamente e pode ser que já possa fazer o processo de tombamento dela, e que é um processo de maturação que ela acontece fora da caixa d'água. Assim aconteceu, 40 dias depois a gente chamou ele novamente,
só para ter a certeza, né, confirmar se realmente estava no processo. Como é que a gente vê isso, né? Agora, com a prática, a gente foi aprendendo. Usando o termômetro, a gente vê quanto menor a temperatura, a gente já sabe que o processo de decomposição ela já foi terminando e já tem a probabilidade de tirar da caixa d'água e terminar esse processo fora, fazendo a maturação dentro da baia. Lembrando que a gente construiu uma baia, né? O que é uma baia? É uma caixa de madeira, onde os alunos pegam as folhas, né? Que um funcionário da terceirizada pega essas folhas para a gente durante a semana, armazena naquela baia, e nos dias de compostagem os estudantes pegam essas folhas e colocam dentro da caixa d'água para ajudar no processo de decomposição. Então, 40 dias depois, a gente pegou esse material, colocou na baia e deixou descansando por mais 30 dias. E semana passada a gente teve nosso primeiro adubo, né? Então, da nossa primeira compostagem. E aí, como eu estava falando, né? Então, a gente fez esse processo, foi montada a caixa d'água para fazer a compostagem. As funcionárias da equipe da terceirizada, né, da cozinha, fazem o armazenamento desses restos de orgânicos, né, separam. E como é que é a atividade de vocês no nosso pátio de compostagem durante a semana? Porque lembrando que nós temos atividades que a gente chama de atividade permanente, que elas são feitas diariamente toda semana, né? Claro, é assim, Prof. Mônica, e o público também que está assistindo a gente. Assim, as atividades que a gente faz durante a semana no pátio de compostagem são começadas por assim. A gente faz de 1-2 vezes na semana, que a gente tem o projeto nas terças e nas quintas, mas quando chove, o mínimo que a gente faz é 1 vez na semana, de 1-2 a gente mexe ali e a gente o nosso processo começa assim. A gente abre a tampa da caixa d'água, que é no método caixa d'água que a gente faz no nosso método de compostagem. A gente abre a tampa da caixa d'água, retiramos a folha seca que tá no meio e depois a gente vai lá, pegamos os nossos resíduos orgânicos, que é coletado lá pela equipe da cozinha, do refeitório, né? E daí pesamos quantos quilos de comida tem, anotamos na planilha e antes da gente aplicar, botar os resíduos orgânicos no meio da compostagem, a gente mede a temperatura também e anotamos na nossa ficha de dados. E após a gente anotar a temperatura, a gente bota dentro do meio da compostagem os resíduos orgânicos e após isso a gente dá uma mexida, tampamos a compostagem com as folhas secas que a gente retirou do meio e logo após jogamos mais folhas secas em cima. Meninas, então assim, esse é o método de compostagem da forma de caixa d'água. Também tem outros tipos que não tem aqui na escola, que é do método Leira, o método UFS, que é feito direto no chão. E além da nossa compostagem de forma de caixa d'água, nós temos um outro tipo de compostagem, que é feito de outra forma, né? Como que seria? É um minhocário, né? Então fala um pouquinho pra gente de que forma que é feito essa compostagem no minhocário. Sim, temos minhocário. Esse tipo de compostagem é conhecida pelo nome vermicompostagem. O adubo é realizado através das fezes das minhocas. Interessante que não pode ser colocado comidas processadas e ácidas. Assim, gente, esse foi o fim do nosso terceiro episódio, podcast Beatriz sobre compostagem. E o nosso próximo episódio, para dar um spoiler para vocês, vai ser sobre o que, Prof. Mônica? Não, a gente vai falar sobre a horta, que é mais uma atividade que a gente realiza aqui na escola. Não perca o nosso próximo podcast, acompanhe nas redes sociais, fiquem ligadinhos lá que a gente sempre vai colocar as informações lá. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, no podcast também do Spotify e nas redes sociais da Escola Beatriz e do Instagram do Sustenta Mídia Beatriz também. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.